Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Muito boa noite. Estamos no ar novamente com mais um Isto é o Povo a Falar. Eu sou o João Nuno Pinto e hoje, obviamente, acabamos por ter que abordar o bailinho da Madeira, entre outras coisas, como se já não faltasse de facto tema naquilo que são as suspeitas de corrupção e não só naquilo que é a nossa, que em breve fará 50 anos, democracia. E são meus convidados de hoje, na realidade nossos convidados de hoje, duas caras que recentemente estiveram aqui, mas somos quase que obrigados a voltar a convidá-los. Gostaria que o tema fosse outro, mas isto é o que temos em cima da mesa. João Paulo Batalha e Nuno Gonçalo Poças, muito boa noite. Obrigado por estarem aqui connosco. E desculpem a ironia, a verdade é que o bailinho da Madeira só surpreende por acontecer unicamente em 2024. Não é propriamente um assunto que não fosse conhecido. Pois, esta operação, que aliás nós acabamos por ainda nem saber o nome, a Polícia Judiciária, a primeira coisa que costuma dizer é qual é o nome da operação. Esta não tem nome. Me lembro um programa que o João teve cá e percorremos de facto a criatividade da PJ a dar nome, os tutti frutis, os influencers. E a PJ tem esse talento, não só de arranjar nomes criativos, mas nomes que explicam o que é que está, explicam numa palavra ou duas o que é que está atrás dos casos. O tutti frutti, exatamente porque estão lá metidos os partidos todos naquelas saladas de contratações de avanças, etc. E, portanto, costuma ter esse tiro certeiro. E, eventualmente, aqui na Madeira, se calhar o tiro foi demasiado certeiro, se calhar o nome da operação já revelava até coisas a mais, não sei. Sei que, tradicionalmente, sabemos logo o nome das operações e desta vez não sabemos. Mas, de facto, o que mostra é a justiça a chegar, em Hércules C-130, a uma situação que faz parte da estrutura e da natureza do poder na Madeira há muito tempo. É uma ilha pequena, com o mesmo partido, o PSD, no poder desde o início, e com um primeiro presidente, que foi Alberto João Jardim, que ultrapassou até o recorde de longevidade no poder do próprio Salazar. E, portanto, estas ligações entre grupos económicos, 2 ou 3 grandes grupos económicos, que são estes que estão a ser alvo do inquérito, este grupo AFA, o grupo Pestana, que também é mencionado, que foi concessionário do famoso offshore da Madeira, e há um terceiro grupo, Sousa, que estão constantemente a ser questionados pelas suas proximidades ao poder político. Já houve, pelo menos nos últimos 5 anos, 2 comissões de inquérito no Parlamento Regional sobre as ligações perigosas entre a política e estes grandes grupos económicos. E, de facto, é uma relação simbiótica até, em que muitos dos quadros partidários vêm destes grupos, trabalham para estes grupos, voltam para estes grupos depois de saírem das funções públicas, são os grupos que dominam a hotelaria, a construção e obras públicas, o comércio marítimo, parece quase em regime dos capitães donatários dos tempos da descoberta da Madeira há 600 anos. E agora estão a ser investigadas suspeitas concretas com relevo judicial. Mas ainda sabemos pouco sobre o que está verdadeiramente em causa. Estamos a falar de suspeitas de contratos de favor, nomeadamente para este grupo AFA, que teria subornado membros do governo regional em troca desses favores. Mas a dificuldade é, quando estas relações são tão próximas, tão promíscuas e tão generalizadas, o crime de corrupção, como o pacto corrupto, a corrupção contratual, se quisermos, pode ser muito difícil de provar. É mais fácil provar que alguém deu um suborno a um fiscal de umas obras para dar um parecer positivo, esse contrato toma lá dá cá, quando ele é mais ou menos episódico. Quando a relação é tão extensa, vasta, tão profunda ao longo do tempo,
provar que o chefe do governo ou o vice-presidente do governo, presidente da Câmara, recebeu este suborno em troca daquele favor específico, pode ser Mas há quem difícil diga que... quando a prática está tão generalizada que às Mas há vezes... quem diga que por vezes isso é uma vantagem na investigação, é porque como já fazem há tanto tempo isso, começam a facilitar. Começam a facilitar e, portanto, se houver, como aparentemente há escutas telefónicas, etc., que podem ter apanhado alguns destes negócios, digamos, em tempo real, isso aí, obviamente, facilita a produção de prova. E, aparentemente, esta investigação saiu de uma certidão, portanto, de uma parte que foi autonomizada de outra investigação, que era aquela que se referiu a Miguel Albuquerque, dizendo que não fazia parte destas buscas a famosa história da venda da sua Quinta dos Arcos ou das Rosas a um fundo que depois entregou aquilo ao Grupo Pestana. E, portanto, dessa investigação, que já tinha alguns anos, terá saído a certidão para se investigar outras coisas. Porque isto é outra característica da corrupção generalizada, que é quando vamos investigar o caso A e encontramos documentos ou fazemos escutas, às tantas eles estão a falar do caso B, do caso C, do caso D. Eu recorro sempre àquela frase que eu gosto muito e que já citei aqui várias vezes, de um juiz brasileiro sobre a Lava Jato: cada vez que nós puxamos uma pena vem uma galinha. E o problema destas relações demasiado simbióticas é essa. E, portanto, pode ser difícil provar uma corrupção contratual num caso de uma obra pública se aquilo estiver completamente generalizado. A não ser que a corrupção, que o Ministério Público, peço desculpa, tenha conseguido, de facto, nomeadamente através de escutas telefónicas, quase assistir em tempo real ao contrato corrupto a ser celebrado. Mas pronto, isso é uma questão, conhecendo o sistema de justiça como conhecemos, ainda vamos demorar a poder verificar. Agora, os factos que são conhecidos, os factos que já foram objeto de comissões de inquérito antes, que acabaram sempre branqueadas, mereciam uma discussão política de primeira linha, não só na Madeira, mas no país, porque a Madeira é um microcosmos do país, tem problemas de degradação da qualidade de democracia superiores aos que tem o país a nível nacional, mas é um microcosmo interessante porque é um sítio pequeno onde toda a gente se conhece, onde as elites se cruzam. Inclusive quem denuncia ou quem tenta denunciar está demasiado exposto e a sua própria família Sim, pode, aliás, eventualmente. em causa nestas coisas estão inclusivamente suspeitas de atentado contra o Estado de Direito, que tem a ver com o controle da comunicação social que sempre houve, quer a comunicação social pública, nomeadamente a RTP Madeira, e os jornais, o Jornal da Madeira, que foi até há pouco tempo um jornal detido pelo Governo Regional e que foi privatizado para o Grupo AFA, precisamente. E há aqui uma suspeita de que o Grupo AFA, enfim, quem é que neste momento compra jornais em Portugal ou em qualquer lado do mundo? Não é para ganhar dinheiro, não é para fazer negócio. Portanto, é para ter ali provavelmente algum poder de influência e também isso está sob investigação. Portanto, são suspeitas muito sérias que mostram que, para além de potenciais condutas criminais, estamos a falar de promiscuidade demasiada entre poderes económicos e poder político. Nuno, há algum paralelismo entre aquilo que está a acontecer lá e o que aconteceu aqui no continente, só que lá aparentemente encontraram mais dinheiro em casa do presidente da Câmara, creio eu. Lá o presidente da Madeira, ou do Governo da Madeira, passou imediatamente a arguido, ao passo que António Costa cá só está a ser investigado. Eu tenho que perguntar também se estes tempos da justiça e estes timings não nos devem surpreender. Não. Não, porque já não surpreende a ninguém, não é? Essas divergências que vão sobressaindo e que se vão tornando um bocadinho mais evidentes e que se tornam muitas vezes inexplicáveis enfim, para a esmagadora maioria das pessoas, de facto não surpreendem. Eu acho que, relativamente a esta história da Madeira, eu estava a ouvir o João Paulo e de facto eu consigo compreender o argumento da Madeira enquanto quase microcosmos, não era? Que estava a dizer, um ambiente mais pequeno, as pessoas todas se conhecem, não sei o quê. Isso, no fundo, não é muito diferente de Lisboa. A questão é que o facto de ser uma ilha, enfim, facilita-nos a imagem e
Bem, enfim, e obviamente, em função da falta de alternância dos últimos 50 anos que houve na Madeira, obviamente a situação é mais agravada por causa disso. O que também demonstra ao mesmo tempo que, de facto, ao contrário daquilo que muitas vezes se faz no debate público no continente, o problema da corrupção não é o problema do partido A ou do partido B, não é? É um problema demasiado generalizado, é um problema endémico que percorre a sociedade de alto a baixo, incluindo muitas vezes enfim, naquilo que será o cidadão mais anónimo que muitas vezes faz uso do expediente à sua escala, não é? E, portanto, que no fundo é de alguma maneira conivente com a prática de atos do mesmo género. Agora, eu acho que nós chegamos aqui a um ponto que eu acho que só não é dramático porque se de facto nós demonstrarmos cabalmente que o país está completamente adormecido e enquanto a Europa continuar a pagar, enfim, as coisas vão andando e não há muito mais a fazer por isso. Mas é um presidente de um governo regional, é o presidente da Câmara, no fundo, da maior cidade dessa região autónoma, é o primeiro-ministro investigado, é um ex-primeiro-ministro arguido há 10 anos e agora finalmente vai ao julgamento. Vamos ver. Vamos ver quando, mas que a partir de irá a julgamento por atos muito graves, ainda no exercício das funções. São vários membros do governo investigados por corrupção, são vários ex-membros do governo que já saíram pela prática de atos de corrupção ou semelhantes, e é até um Presidente da República que enfim, que está aqui envolvido numa embrulhada de suspeita de tráfico de influências, etc. E, portanto, quer dizer, isto é um sinal. Nós chegamos ao fim de 50 anos, ao final de 50 anos de democracia, daqui a 3 meses comer-se-ão muitos croquetes por causa dos 50 anos do 25 de Abril, e nós estamos neste estado. É um bocadinho assustador imaginar como é que as coisas estão. Da última vez que cá estive, eu tentei fazer um bocadinho o paralelismo entre aquilo que era o Portugal antes do 25 de Abril e aquilo que existe hoje. E eu acho que estas coisas vão notando cada vez mais. O situacionismo do pré-25 de Abril para aquilo que é o situacionismo de hoje, eu acho que é muito, 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 muito similar. Total desconfiança, inclusive, das instituições. Sim, ou seja, é um domínio total das instituições por uma determinada clique, que no caso era do Partido Único, agora é de um sistema de partidos únicos, ou seja, dos partidos que tiveram acesso ao exercício do poder. E depois no fundo, uma sociedade muito adaptada a essa situação, na prática conivente com ela, e que vive de alguma maneira em paz de espírito com tudo aquilo que se passa na esfera do poder, ao mesmo tempo com uma geração mais nova que se vai aproximando no fundo, do lado político que ficou de fora do regime. Aquilo que aconteceu no final do Estado Novo é que a nova geração aproximou-se do marxismo, e neste momento as novas gerações aproximam-se, pelo menos aquilo que se vai percebendo, aproximam-se do lado político que ficou de fora do regime, não é? Portanto, das direitas mais radicais. A única coisa que faz aqui de facto alguma diferença é o facto de nós estarmos na Comunidade Europeia, de não termos uma guerra colonial, de apesar de tudo haver eleições livres, não haver uma polícia política, censura, etc. Portanto, apesar de tudo há aqui um avanço. Mas em termos de olhar para a situação e perceber como é que as coisas estão, quer dizer, se não houvesse estas circunstâncias, eu diria que muito provavelmente nós estaríamos à beira de um golpe militar, de uma revolução, de qualquer coisa desse género. Não é? Este tipo de postura é uma consequência e um sintoma do estado do regime. Absolutamente. E de uma evolução que ficou a meio. Nós falamos da Revolução do 25 de Abril, mas a Revolução do 25 de Abril foi, antes de tudo, um golpe de Estado. Feito por meio das patentes, que deitaram abaixo um regime de 48 anos com um sopro, porque o regime estava a cair de podre. E depois do golpe,
Ou seja, depois de garantida a queda do poder, é que o povo verdadeiramente saiu à rua e houve, enfim, um processo revolucionário. E, portanto, houve depois essa guerra sobre que democracia é que nós íamos construir. E houve, no imediato, a tentativa, sobretudo dos setores mais à esquerda, de criar uma democracia popular, portanto, baseada nas bases, etc., que depois seriam, como foram sempre nestas experiências, pastoreadas por um partido ou um conjunto de partidos, que não era, do meu ponto de vista, boa ideia. Um comitê de pessoas escolhidas pelo partido. E depois, nesta tensão, a democracia popular acabou por substituída por uma democracia multipartidária. E ainda bem. Mas a outra dimensão que era preciso desenvolver, que eram as instituições para além dos partidos, não foi desenvolvida. E as nossas instituições políticas, para além dos partidos, são muito frágeis. E nós vemos isso na forma, por exemplo, como na Operação Influencer, percebemos a capacidade que os influencers, seja o advogado amigo do Primeiro-Ministro, seja eventualmente o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, têm de darem diretrizes a um Presidente de Câmara eleito do mesmo partido, dizer não podes entravar isto porque senão não tens o nosso apoio para te candidatares a mais nenhuma Câmara ou vires para o Parlamento ou continuares a tua carreira política quando acabar o teu mandato. A capacidade que têm de atropelar as autoridades ambientais que davam pareceres negativos e que de repente passam a dar pareceres positivos, e vem o Primeiro-Ministro explicar numa conferência de imprensa que o papel do Governo é mesmo esse, é transformar o não em sim, se for do interesse nacional, quando nós devíamos estar a ter uma discussão sobre se o papel do Governo é mesmo esse, ser facilitador do investimento concreto ou, pelo contrário, ter regras claras para todo o investimento, ordenamento do território que faça sentido, em que um investidor nacional ou estrangeiro saiba com o que é que pode contar, como é que vai ser o processo de licenciamento, quanto tempo é que demora, como é que... Pronto, organizar o país. Organizar o país exige instituições funcionais e nós não temos. Os partidos são instituições bem instaladas. Se organizam eles mesmos. Já foi dito por várias pessoas, são o elevador social que funciona. São os partidos e a partir das juventudes partidárias. Uma pessoa que queira subir acima da profissão dos seus pais, é por aí que vai, porque a escola não é democrática o suficiente para garantir isso, as empresas são muito frágeis, a sociedade civil é muitíssimo dependente, e, portanto, toda a dimensão de uma democracia assente em instituições para além dos partidos, eu nem estou a falar em substituir os partidos, mas para além dos partidos, não existe. E portanto, obviamente, depois, quando isso assenta, sobretudo em dois grandes partidos centristas, PS e PSD, e quando nos últimos 20 anos um desses partidos é hegemónico, o PS, isto só pode correr mal. Porque quando os partidos tinham e continuam a ter os mesmos vícios, mas se substituíam no poder com alguma regularidade, entre sair um e entrar o outro, entre varrer a clientela de um para instalar o do outro, há mínimos de pudor que se têm, de insegurança das pessoas que acabam de entrar nos cargos e que não vão logo, enfim, ou mesmo que queiram abocanhar poder e privilégios, demora algum tempo a organizar-se. Aquele ditado que enquanto o coisa vai e vem... Enquanto o vai e vem, folgam as costas, precisamente. Se mesmo essa alternância deixa de existir, a alternativa nós sentíamos que já não existia. Se a própria alternância começa a falhar, isto de facto ficamos num beco sem saída. Depois, eu acho que os portugueses adiam o mais que podem conflitualidade. O que é bom por um lado é mau por outro, porque se nós não arranjamos maneira de ir levantando estes problemas e de os ir resolvendo na discussão pública, na representação política, nas instituições democráticas, a tensão vai acumulando até arrebentar. Eu acho que hoje em dia está fora de causa este regime democrático acabar como acabou o outro com um golpe de Estado, porque as Forças Armadas têm mais que fazer, são conjuntos de generais a jogar bingo, também bastante bem instalados até em coisas como as compras na defesa, as messes, todas essas dinâmicas. Aprenderam bem com... e como o país também está ele próprio envelhecido, as pessoas que podiam fazer a ruptura, já nem digo pela força das armas, mas em termos geracionais, em termos de exigência, como são minoritários, os jovens são minoritários e são os jovens que são mais prejudicados com este estado de coisas, eles acabam por votar com os pés e irem-se embora.
e, portanto, a menos que voltassem e criassem essa massa crítica, acho difícil. Estamos num impasse que eu, sinceramente, não sei como é que se vai resolver, mas se nós não temos a frontalidade de levantar os problemas e os discutir nas instituições, há de haver uma ruptura qualquer, que é sempre pior do que haver uma continuidade útil de reforma do país. E Nuno, relativamente àquilo que foi, ou que é o papel de Marcelo Rebelo de Sousa, ele está a fazer o mesmo. Eu lamento, mas tenho que perguntar isto. Podia perguntar ao João Paulo, mas acho mais interessante perguntar a ti, e temos que assumir isto diante da nossa audiência e dos nossos ouvintes da rádio. Então, relativamente à resposta de Marcelo, mais uma vez aceita a demissão, mas continua, é importante aprovar o orçamento, está a ser igual a ele mesmo, consegue perceber... não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Consegues perceber um bocadinho melhor... Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Eu acho que o presidente Marcelo é sempre igual a si próprio, mesmo quando ninguém percebe, porque isto é o Marcelo emaranhado no seu labirinto, não é? E acho que relativamente a estas questões da dissolução e das demissões, e demite, não demite, o orçamento... o erro nasce na Assembleia da República, não é? O erro nasce aí, ou seja, quando se permite que um governo fique em funções durante meses, anunciando a dissolução, mas não dissolvendo, e portanto, eu acho que aquilo que o Presidente fez agora me parece fazer algum sentido, ou seja, a norma é muito clara e, portanto, não permite a dissolução no prazo de 6 meses após a realização das eleições. As eleições foram em setembro. O Presidente do Governo Regional demitiu-se e, portanto, terá que ser encontrada uma solução internamente até que depois o Presidente se possa pronunciar. A questão é precisamente essa, que é, eu compreendo e acho bastante razoável que o Presidente não abra o precedente relativamente a este caso da Madeira, de quase de criar uma figura um bocadinho ad hoc, que é o das dissoluções antecipadas, mas no fundo já foi isso que aconteceu, não é? No Parlamento, na Assembleia da República. Sim. E, portanto, é natural, e eu consigo compreender que, de facto, as pessoas Miguel, olham para isto e não compreendem muito. Foi constituído arguido. António Costa estava mencionado que se estava, ou que se tinha que Sim, mas o António Costa demitiu-se na mesma, não é? Ou seja, na prática foi um chefe de governo que se demitiu e o chefe de governo regional que também se demitiu. Portanto, não é... Ou seja, o caso judicial em concreto pode estar em fases diferentes, mas a decisão que depois condiciona a dissolução ou não e a convocação de eleições é o ato de demissão. E eles demitiram-se os dois. É verdade que o António Costa, por exemplo, também abriu ali um precedente que a partir de agora passará a ser válido e que não deixa, como quase todos os precedentes que António Costa abriu, de ter aqui uma margem de perigo bastante grande. Agora, o final do mandato do Presidente não está a ser famoso, não é? Portanto, nós tivemos aqui os dois mandatos, os 10 anos são mais divididos entre 5 anos de 5 anos de folia e 5 anos de tristeza, não é? Foram 5 anos quase de bebedeira coletiva e fotográfica e agora 5 anos do caos total. Porque o facto de termos tido a coincidência de um governo com o mandato presidencial, as eleições foram em outubro de 2015 e as eleições presidenciais foram em janeiro de 2016, portanto são praticamente coincidentes. Ele acompanhou, e deixou-se colar também isso, obviamente, acompanhou os estados de alma do próprio governo, não é? E, portanto, a partir do momento em que ou que quis que as coisas fossem de outra maneira, ou que percebeu que de facto as coisas tinham que ser de outra maneira, ou quando garantiu a sua reeleição, por exemplo, enfim, há uma série de coisas que podem estar por trás disto, mas quando quis ser diferente e quando o país precisava de ter um presidente que fosse diferente, ou seja, quando o folclore já tinha acabado e nós precisávamos de um presidente a sério, acho que toda a gente percebeu que não tinha. E portanto, estes últimos tempos vão ser um bocadinho penosos. Havia aquela frase do professor Cavaco que dizia que aquilo agora, ultimamente, acho que até se redimiu um bocadinho disso, que dizia relativamente ao Dr. Soares que
tínhamos que deixar o Presidente terminar o seu mandato com dignidade. E eu acho que desta vez não há sequer dignidade possível. João, deixa-me aproveitar algo que o Nuno disse e que tu também vês com alguma preocupação determinadas coisas. É verdade que ter um governo de gestão durante tanto tempo é um desafio, são escolhas, creio que, não sei se é só para cumprir a lei, mas no caso foi uma escolha do Presidente da República no continente, mas tu mencionas, por exemplo, que depois a correr muito o PS tentou aprovar a lei do lobby, e essa é que é a grande preocupação, é que no meio deste entre a espada e a parede, nós sabemos que a Assembleia da República e os partidos lá representados são useiros e vezeiros a aprovar legislação que depois nos surpreende a todos. Pois o problema é esse, é a mesma cultura. O governo cai por causa de um escândalo de corrupção, ou no mínimo de informalidades na condução dos assuntos públicos, e o Presidente da República lida com essa crise política na mesma cultura de informalidade. E, portanto, nós vivemos num país onde os alunos não têm professores, onde os doentes não têm médicos, onde não há vagas nas creches e nos lares de idosos, e agora até as crises políticas entram em fila de espera. Isto é absurdo. Isto é absurdo, desculpem. É óbvio que uma crise política tem custos políticos, tem custos económicos. Temos que assumi-los. Claro. Quer dizer, o Presidente não aceitou a demissão do Governo sem demitir o Governo. Anunciou a dissolução do Parlamento sem dissolver o Parlamento. Entre outras razões, ou a principal, porque o debate do orçamento estava em curso e era importante haver um orçamento aprovado. Um orçamento aprovado para um ano em que já sabia que ia haver eleições e, portanto, o próximo governo pode ter que fazer outro orçamento, mesmo que seja do mesmo partido, até porque o candidato do PS também diz que há coisas erradas e, eventualmente, quer dizer, e ver os ministros de um governo demissionário a irem ao Parlamento debater um orçamento falando das suas prioridades de política pública para um governo que estava morto, serviu para uma coisa imediata, foi transformar um orçamento de austeridade de meio de mandato num orçamento eleitoralista, em primeiríssimo lugar. Foi uma pré-campanha eleitoral permitida pela presidência também. Exatamente, mas mudou-se o orçamento do avesso. A questão do lobby foi exatamente a mesma coisa. Um partido cai por causa de problemas de lobby informal, vamos lá repescar a lei do lobby e tentar aprová-la à pressa para mostrar que estamos a resolver o assunto. Isto não é funcionamento normal das instituições e agora está a fazer-se o mesmo na Madeira, em que Miguel Albuquerque apresentou a sua demissão, a demissão foi aceita, mas não foi formalizada. Portanto, ele continua com plenos poderes. E presidente do partido na região. Presidente do partido. Portanto, mesmo que rapidamente encontrem outro chefe para o governo, se o chefe do partido que sustenta esse governo é o mesmo, não estão a encontrar um novo presidente do governo, estão a encontrar um testa de ferro. Que, aliás, é típico de uma região autónoma que tem um offshore, com muitas empresas lá registadas em nome de testas de ferro, que muitas vezes são os deputados da Assembleia Regional, etc. E às vezes as empresas é só uma caixa postal, não é? Portanto, exatamente. Mais vale assumir o que toda a gente vê. O governo caiu, o Parlamento não está a funcionar. Aqui devia ter-se dissolvido de imediato a Assembleia da República, se era essa a escolha do Presidente, demitir de imediato o governo e fazer logo as eleições. Na Madeira essa opção não existe no que toca ao Parlamento. Teremos que esperar pelo menos 2 meses para dissolver o Parlamento. Mas agora, o Presidente da República podia ter posto condições específicas para dar posse a um novo governo que tivesse alguma força própria e fosse capaz de reganhar alguma legitimidade com a maioria existente. João, mas o que vai fazer é ou deixar o Presidente do Governo Regional em funções por mais 2 meses, ou encontrar um substituto qualquer que é um porta-estandarte completamente oco, João, para daqui a 2 meses dissolver o Parlamento. Nós temos temos tentado fazer, às vezes, revisões constitucionais por tudo e mais alguma coisa. Não é? E às vezes aproveitam para ir embarcarem as suas próprias agendas. Mas algo tão importante quanto isto, como seria, houve eleições, mas não há de todo condições para aqueles que foram eleitos continuarem, isso ninguém pensa em mudar. Bom, a dissolução do Parlamento interrompeu um processo de revisão constitucional que estava em curso. Mas um projeto que estava em curso... Por um lado, ainda bem. Por um lado, ainda bem. Por muitos lados, ainda bem. Sim. Sem pensamento estruturado dos partidos em relação a estas coisas. Ou seja, o Chega apresentou o seu projeto de revisão constitucional, os outros partidos têm 45 dias para apresentar os deles e, portanto, vai toda a gente a correr, a redigir qualquer coisa. Ninguém tinha
estas questões pensadas, Claro. estruturadas, discutidas internamente, Mas já havia qualquer coisa estudadas com gente estranho, externa. havia qualquer coisa estranha na Madeira, porque o acordo do PSD ia ser com um determinado partido e à última da hora o acordo foi com outro, foi com o PAN. Bem, em termos de legitimidade democrática, estamos a falar de um presidente do governo que fez campanha a dizer ou tenho maioria absoluta dentro desta coligação, que era PSD-CDS, ou vou-me embora e tem que vir outro fazer o governo. E depois, na noite das eleições, quando os eleitores na Madeira, com base nessa condição, escolheram não lhe dar a maioria absoluta, há aqui um deputado livre do PAN, que eu gostava já agora de ouvir. O PAN demorou um dia a dizer, começou a dizer, nós continuamos a apoiar Miguel Albuquerque, acabou depois a dizer, afinal já não apoiamos. Mas eu gostava de saber se apoiam um testa de ferro como presidente do governo regional e se eles acham que isso dá estabilidade e condições políticas. É estranhíssimo, se calhar não é estranhíssimo, mas como não é exatamente a minha realidade, tenho alguma dificuldade em perceber a cupidez com que os partidos, mesmo os partidos pequenos, mesmo os partidos recentes, qualquer proximidade com o poder ficam embriagados. Quer dizer, ninguém vê a utilidade democrática e até tática de fazer rupturas de vez em quando. E aqui tocamos em algo que acaba por ser importante, é que de facto os partidos ao longo destes 50 anos têm dado todos os maus exemplos relativamente àquilo que deve ser a sua função dentro da democracia em Portugal. Achas que alguns destes temas, e esta pergunta também obviamente serve para o João, achas que alguns destes temas estão intrinsecamente ligados, por exemplo, a financiamento partidário? Não, é possível, não seria caso raro, não é? Uma coisa relativamente banal, o financiamento partidário é outro problema, não é? É outro sistema e outro mecanismo que está por resolver. Eu acho que os partidos, eu acho que o João Paulo há bocado, não sei se disse claramente isso, mas acho que a ideia era um bocadinho essa. No fundo, os partidos foram de facto a instituição que se consolidou. E foi a única instituição que foi de facto densificada e que ganhou raízes e forma e estrutura e... Se calhar mais do que aquela que a própria Constituição diz que eles deveriam ter. No fundo, não, começando logo a passar pela separação de poderes, onde eu os acho partidos... que é normal que os partidos tenham este grau de relevância nas instituições. A questão é que não podem ser a única instituição que tem de facto este arcabouço institucional, não é? E esse foi talvez um problema da gênese do próprio regime, porque o regime nasce naturalmente, e digo naturalmente mesmo no sentido de compreensivelmente virado à esquerda, e levou uma série de anos a recentrar-se. E isso, aliás, até era uma coisa que se nota bastante bem a diferença daquilo que era, no fundo, a própria ação e a produção de pensamento e de conteúdo dos próprios partidos. Porque, quer dizer, os partidos não chegaram à revisão constitucional de 82, à revisão constitucional de 89, que foram, sobretudo, essas duas revisões estruturantes para o próprio sistema se equilibrar e para passarmos a ter quase um regime de 90 graus, para passarmos a ter pelo menos um de 180, já que não podíamos ter um de 360. Mas esse não passaria pela cabeça de ninguém acontecer em 1982 ou em 89 isto que o João Paulo descrevia agora, que há um partido que apresenta um projeto de revisão e os outros vão todos atrás porque nunca tinham pensado sobre aquilo. Quer dizer, quando se dá o início dos trabalhos para a revisão de 82 e de 89, todos os partidos sabiam exatamente o que iam. Todos os partidos tinham uma ideia daquilo que queriam alterar, daquilo que não queriam. Enfim, depois houve naturalmente negociações, claro, e compromissos, etc. Mas havia um pensamento estruturado sobre aquilo. Mas olhando para a Constituição, parece que todos desconfiam uns dos outros. Quando tu lês a Constituição, isso não é um mau princípio. Mas isso, apesar de tudo, não é um mau princípio. Defesas. Mas isso, apesar de tudo, não é um mau princípio. Ou seja, eu acho é que depois as próprias instituições não foram. Há certos mecanismos que podem ser sempre aprimorados, não é? Mas relativamente àquilo que é o Parlamento, o Governo, a Presidência da República, as coisas estão mais ou menos oleadas e, enfim, há uma série de mecanismos que as pessoas hoje em dia já conseguem compreender. A questão é depois tudo o que vem por aí abaixo, que tem a ver com a administração pública,
com autoridades da concorrência, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal Constitucional, ou seja, com uma série de instituições do Estado que são fortíssimas e que devem ser fortíssimas, porque no fundo aí, Garante. talvez até mais do que propriamente do Governo e da Presidência da República, que são os cargos cimeiros, obviamente têm uma relevância acima dos outros, mas há toda uma série de instituições por aí abaixo que não foram suficientemente robustecidas, que não tiveram a atenção que se devia ter. E eu dizia no início, eu compreendo que o regime tenha nascido mais à esquerda e depois equilibrou-se. A questão é que nós, ao mesmo tempo, conseguimos fazer com que a democracia em Portugal tivesse como ponto de partida o desenvolvimento social e não o desenvolvimento institucional. E isto é um problema. Porque o desenvolvimento social e económico pode existir independentemente de se viver numa democracia ou não. Aquilo que não há, com certeza, é o contrário, não é? Portanto, Isto custa ouvir, mas o ano passado fiz uma viagem à China e aquilo que eu vi foi, numa não-democracia, desenvolvimento social e económico. não, mas ou seja, mas isso Eu não tô- não desculpam o regime, quer dizer, uma ditadura é uma ditadura e, portanto, Claro. é censurável por si só. Não precisa de ter maus dados económicos. Nós não precisamos de... E isto até foi uma conversa durante muito tempo, agora, enfim, ressuscitou um bocadinho aqui uma discussão sobre isto. Mas o regime, a ditadura do Estado Novo, não era má porque as pessoas eram pobres. Era má porque era uma ditadura, porque as pessoas não tinham liberdades. Aliás, havia um certo grau, um certo número de liberdades, um certo tipo de liberdades que não eram, que não existiam. No E fundo. não era isenta à corrupção já. Não, claro que Muitos não. eram os Claro que casos não, de claro que corrupção não, pelo conhecidos. contrário. Ou seja, mas isto é um problema. Ou seja, se o país não soube criar instituições porque de facto não as tinha, e se aquilo que fez foi pegar nas instituições da ditadura, substituí-las por revolucionários, muitas vezes pessoas que eram coniventes ou até, enfim, colaborantes, ou mais ativas ou mais passivas com o regime, e que depois de repente passaram revolucionários no dia seguinte. É óbvio que as instituições não se consolidam assim, não se densificam assim, não ganham respeitabilidade e não melhoram os seus mecanismos e a forma como funcionam desta maneira. E, portanto, o regime tem de facto um problema, porque as pessoas começam a perceber uma coisa que é, se o regime foi feito para desenvolvimento social e económico, e as pessoas já perceberam que nós chegamos a um ponto em que estamos durante 25 anos estagnados social e economicamente. Quando percebem que o desenvolvimento económico e social que existiu se deve, sobretudo, por causa da Europa e não propriamente por causa do país. Então, para que é que serve a democracia? E esta é que é a grande questão, porque a democracia serve e enfim, aquela velha máxima de é o pior sistema Tirando todos os outros, e, portanto, é natural que os portugueses, face a este modelo de construção democrático dos últimos 50 anos, não reconheçam a legitimidade da democracia. E isso é um problema. Isso é um problema. O país podia estar 25 anos estagnado e ter uma democracia consolidada. Temos os nossos limites de desenvolvimento económico, temos o espaço que temos. E deixa-me aproveitar, João, para perguntar se de facto, e olhando para os nossos vizinhos espanhóis, dos quais já falámos muito sempre que és nosso convidado, se é o elefante na sala, o financiamento partidário. É, absolutamente. Eu costumo dizer, acho que já o disse aqui, que é o último tabu da corrupção em Portugal. Fala-se tudo e mais alguma coisa, de conflitos de interesses, de contratação pública, de obras públicas, de compras de defesa, ilícito, tudo isso. E ainda não se fala de financiamento político. Há um único caso, já com mais de 10 anos, de um partido que foi o PSD condenado por financiamento político proibido. Um caso em que uma empresa de construção pagou despesas de campanha ao partido. Mas a própria instituição que controla o financiamento partidário também não funciona. É uma inutilidade. Houve agora um exemplo recente, que eu eventualmente até já falei dele, uma investigação jornalística sobre aquele caso que foi discutido há umas semanas, da compra e venda e permuta da sede histórica do PCP em Aveiro, e que levantou problemas de dúvidas legítimas sobre financiamento ilegal do partido. Foi levantado por uma investigação jornalística porque a entidade responsável por verificar as contas dos partidos ainda está a verificar as contas de 2018, 2019. Ainda não chegou a 2020, 2021.
E, portanto, este é um problema estrutural. E se os partidos estão capturados por mecanismos de financiamento ilegal e são os partidos a tal instituição única ou quase única que existe em termos funcionais, temos aí um problema. E um problema que depois contamina todo o resto. E o resultado é este, é uma insatisfação grande com a democracia. Não é porque os portugueses estejam sempre a pensar no financiamento político, infelizmente. É porque nós percebemos que as instituições não estão a funcionar eficazmente e que é fácil capturar todo o Estado capturando o partido. E depois há até vazios legais, as campanhas que os partidos começam a fazer, as campanhas internas, a partir do momento em que os líderes deixam de ser eleitos em Congresso e passam a ser eleitos em diretas, há campanhas internas com custos associados que não são minimamente reguladas, não há lei que se aplique a estas campanhas. E, portanto, para uma pessoa ganhar os votos que precisa em Lisboa, no Porto, em Viana do Castelo, em Bragança, em Faro, aquele circuito das capelinhas e da carne assada que os candidatos fazem para serem líderes dos partidos, vive num vazio completo. Ninguém sabe quem é que financia essas campanhas internas. E, portanto, isto levanta problemas brutais. E quando estas instituições centrais, ou quase únicas, estão tão fragilizadas, depois, voltando à Constituição, e àquilo que estava a falar o Nuno Gonçalves sobre o próprio desempenho económico e social, é metade do tempo da nossa democracia em estagnação ou em depressão. E isto é tóxico, como é evidente. E temos uma Constituição muito generosa, digamos, a Constituição teórica em direitos, liberdades e garantias, direito aos serviços públicos, ao desenvolvimento, etc. E a Constituição prática está muito aquém. E, portanto, nós vemos um conjunto de direitos que são proclamados, mas não estão consagrados. E pior, não vemos o cidadão médio, ou baixo, ou alto, o que quisermos, não vê remédios quando esses direitos constitucionais não estão assegurados. Qual é o remédio que está ao meu alcance? É escrever uma cartinha à Provedora de Justiça ou ao Presidente da República, que é diferente se vier de baixo ou se vier de cima, do filho ou do... Isto não são remédios, quer dizer, se os meus direitos constitucionais, muito bonitos na teoria, estão a ser ofendidos, como é que eu me defendo? Não me defendo. Ou arranjo um advogado e vou para a Justiça e logo se vê e é uma lotaria. Isto desqualifica a relação, não só de confiança, mas de identificação das pessoas com o sistema. E o que é que tu dizes ao silêncio daqueles que nos têm governado até agora? E não vou dizer silêncio, eles quase que afinam pelo mesmo diapasão, que é o famoso de dar à justiça o que é da justiça. Há aqui um problema que é atirar tudo para a justiça e que teve a ver também com uma abordagem ao combate à corrupção assente em pacotes legislativos, em que nós vamos cada vez mais arranjando novas tipologias criminais para criminalizar cada vez mais condutas, cada vez mais desvios, e isso devia ser uma defesa adicional que o Estado arranja para si para garantir a integridade pública, mas o que fez foi atirar tudo para a justiça e desguarnecer quer processos normais administrativos de controlo, quer questões de ética. E, portanto, se qualquer coisinha pode ser crime, uma falha ética que devia ser punida com um juízo de censura ética, com uma multa, com dizer esta pessoa deixa de fazer parte das nossas listas, coisas deste tipo, aplicadas pelos próprios partidos, pelo Parlamento, pelas instituições normais, passa a ser tudo problema para o sistema judicial. Se alguma coisa está errada, então há de ser um crime qualquer, o Ministério Público que investigue. E, portanto, ao criarmos cada vez mais pacotes anticorrupção e cada vez mais legislação dispersa, o que nós fizemos foi esvaziar completamente sequer a obrigação dos partidos zelarem pela ética dos seus membros, e isto é tóxico. E, portanto, eu acho que nós devíamos ter, até da parte dos líderes, sobretudo do PS, do PSD e do CDS, a hombridade de perceber e de reconhecer que houve muitas coisas nestes últimos anos que correram mal, houve coisas em que o PS fez mal ao país, houve coisas em que os governos PSD e CDS fizeram mal ao país. Reconheçam isso. Mas Toda a gente o vê, nós vemos isso, porque é que eles não reconhecem? Não reconhecer isto faz perder votos. Será que é por isso? Eu, por acaso, também eu não acho. Ou mas acho que essa é a ideia. Agora? Não é isso. Acho que essa ideia de que se nós reconhecermos não sei o quê, perdemos votos. Eu acho que existe essa ideia, mas acho que é uma ideia errada. Acho que os partidos perderam ou não têm, pelo menos, essa capacidade de reconhecer. E depois fazem-se aquelas apreciações genéricas, como agora o Pedro Nuno Santos que aparece. Eu reconheço os meus erros, eu assumi a responsabilidade política. Quer dizer, uma pessoa
eu fui ministro. Tomei uma série de decisões que estou aqui a reconhecer que não foram boas. Afirmo que agi, no fundo, que me responsabilizei politicamente por elas. E qual é a consequência disso? Sou candidato a primeiro-ministro. É impossível, não é? Isto mas eu até diria, se ele quiser ser candidato a não primeiro-ministro, tinha toda a legitimidade para o eu ser. errei aqui e não volta a acontecer, aprendi isto, Sim, aprendi aquilo. mas não é nem isso sequer que nem acontece. É assim, uma coisa meio etérea, não é? Que no fundo é para aparecer em público, para reconhecer que se cometeram erros, mas ninguém sabe ao certo que erros é que foram, que erros que decisões é que foram tomadas, que foram más, e como é que eu vou corrigi-las, não é? Eu não sei se foi no Congresso ou a seguir ao Congresso, que ele, numa conferência de imprensa ou num discurso, disse: há portugueses que estão tristes, há portugueses que estão chateados connosco, mas este é aquele tipo de generalidades tão grande que, de facto, é quase um sacudir água do capote. É mais ou menos a mesma coisa que dizer: eu fui jantar à tua casa, embebedei-me, vomitei no teu tapete, mas reconheci a minha responsabilidade quando pedi que me levasses a casa porque não estava em condições de conduzir. Não chega. Não chega. Custa muito a um líder do PS, seja ele quem for, dizer: José Sócrates agiu mal, como toda a probabilidade roubou o país, mesmo que não tenha roubado o país. Sim, custa muito ao o PS nunca fez esse escrutínio do seu próprio partido. Como o PSD nunca fez o escrutínio daquilo que foi a corrupção no cavaquismo. Reconheçam minimamente, só para nos dizerem que não volta a acontecer, ou que vamos fazer isto, aquilo e aquilo outro, para que não volte a acontecer. Agora, eles tentarem fingir e fazer este contrato connosco, nós vamos dizer que isto não aconteceu bem, ou não aconteceu de todo, ou não foi bem assim. E vocês vão fingir que acreditam. Exato. Já não serve. E por isso é que eu acho que alguém que tivesse essa coragem não perdia votos, ganhava. Achas que estamos cada vez mais infantilizados? Não, acho que o ponto é esse, ou seja, não é um processo de infantilização dos políticos sobre a sociedade, acho que no fundo é um processo de infantilização total, não é? Nós estamos muito disponíveis para isto também. Esse é de facto que é o grande problema. Disponíveis em que estamos disponíveis para ser tratados como bebés, não é? Nós gostamos desta coisa semi-protetora, não é? É quase como se o país estivesse dividido ao meio. Era o que o João Paulo há bocadinho falava do país que mais conservador, que não quer que as coisas mudem, que gosta das coisas tal como estão, que é um bocadinho aquele princípio do para melhor está bem, para mal já basta assim. Há uma parte do país que vive assim. E depois há outra parte do país que ambicionava viver num país diferente e que está a agir de duas maneiras. Uma parte sai e vai viver para o outro lado, e a outra parte está a criar aqui quase um magma vulcânico de raiva e que depois pode levar a decisões piores ainda do que aquilo que se espera. Não é? Esse é um problema. E estamos mesmo nos últimos 2 minutos, de facto, aparentemente há um partido que menciona mais a corrupção do que os outros. Sim, mas falar muitas vezes de corrupção também não é uma solução. A questão é preciso dizer o que é que se faz, como é que se faz, que soluções é que existem, o que é que nós propomos. Aumentar penas, por exemplo, não seria... Aumentar penas num sistema onde as pessoas não são condenadas... Exato. Não serve de nada, quer dizer... Se um processo durar 20 anos, que diferença é que faz a pena não é minimamente dissuasor. O problema, a discussão que nós precisamos ter é a discussão que nós não queremos ter, porque é difícil, é árida, que é como é que nós pomos as instituições a funcionar. Nós podemos estar a leiloar aumentos de pensões, aumentos de reformas, aumentos de salário médio, aumentos de salário mínimo. Se nós não temos as instituições capazes de sequer implementar essas políticas, sejam elas de esquerda ou de direita, é tudo uma ficção. E nós temos ido deixando enganar-nos nessas sucessivas ficções, mas acho que agora é cada vez mais evidente que temos que discutir como é que pomos o Estado a funcionar para aplicar, sejam políticas de esquerda ou de direita. Mesmo no último minuto, sim ou não, por causa deste ambiente, a campanha eleitoral vai ser de pior qualidade? Não vai ficar pior do que aquilo que já se previa, eu acho. João? Pois, de má qualidade tem sido sempre, portanto... Eu gosto quando vocês dizem que não vai ficar pior que isto. E depois aparece, lá está, alguém com uma retroescavadora de última medida. Mas eu tenho expectativas muito lá em baixo. Eu acho que ainda pode acontecer bem pior. Incidentes pode acontecer tudo, mas estruturalmente, para falar do que é preciso, não estou a ver. Muito bem. João Paulo Batalha, Nuno Gonçalo Poças, muito obrigado por terem estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe que pode rever estas conversas indo até ao canal do YouTube do nosso programa, subscrever esse
este canal, carregar lá no sininho das notificações. Resta-me desejar-lhe uma boa noite e amanhã estamos de volta à mesma hora. Muito obrigado.